Atos 16, 23. Atos 16, 23. Senhor Deus, me ajude. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida. Peço que a misericórdia e o sangue que purifica de todo pecado seja sobre a minha vida. Eu quero ser uma ferramenta usado pelo Senhor nessa manhã da melhor forma possível, contribuindo através da palavra na vida dos meus irmãos. Me dá graça, sensibilidade, em nome de Jesus. Amém. Atos 16, 23 diz assim: depois de serem açoitados severamente, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Vamos fazer uma parada, depois nós vamos continuar conversando. Um texto conhecido que mostra um momento na vida do Paulo e do Silas de dificuldade extrema por causa de fazer o que é certo. Porque eles estavam fazendo o que era certo. Pregar a palavra de Deus é o certo. Anunciar a palavra de Deus é o certo. Viver a palavra de Deus é o certo. E eles estavam fazendo dessa forma. E eles pregaram numa região conhecida por Troade. E naquela região tinha uma mulher, tinha espírito de adivinhação. E os espíritos se assenhoreavam dela. E as pessoas de toda a região iam até aquela mulher para ela adivinhar. Então, cada dia ela servia a um senhor, ela vendia a mão de obra dela para um senhor em cada dia da semana. E as pessoas procuravam, até hoje as pessoas procuram esse tipo de prática, de revelar das formas mais absurdas possível para conseguir obter êxito na vida. Até hoje, as pessoas fazem de tudo para ir bem. Então, essa mulher ela era uma adivinha. E o Paulo e o Silas pregando, em um momento ela aparece gritando no meio da rua a respeito do Paulo e do Silas pregarem. Ela insiste com a prática de gritar contra a vida deles.
Dizia, são servos do Deus Altíssimo, mas na verdade não estava dando glória para Deus, na verdade estava alertando. Está vindo oferecer alguma coisa nova para nós. E esse novo não vai ser bom para nós, não. Melhor a gente fazer alguma coisa agora, antes que seja tarde. Com outras palavras, era isso que aquele demônio que usava a vida daquela mulher fazia. Eles estavam tentando dizer para muita gente: o evangelho não é bom, a Bíblia não é boa, a palavra de Deus não é legal, essa história de ser crente não é algo jóia. Você viver uma vida diferente, santificado, confiante na sua salvação, não é algo legal. Então, ela de alguma forma, ela perturbava aquela viagem missionária do Paulo e do Silas, e em um dado momento, eles direcionam até ela e repreendem o demônio que estava nela. Tendo repreendido esse demônio que estava nela, ela já não adivinha mais nada. Agora ela está numa situação de dificuldade em relação à população daquela região toda, porque as pessoas continuaram procurando por ela, só que agora não tinha mais demônio. Então, quando eles iam procurar saber alguma coisa, ela não dava conta de revelar, ela não dava conta de falar, porque o demônio que falava através da vida dela já não estava mais ali. Isso traz algum desconforto. Traz um desconforto, por quê? Porque as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. E infelizmente até hoje nós vemos muita gente se aproveitando da fé para ganhar muito dinheiro, de uma maneira que o povo às vezes acaba se afundando em umas histórias que não faz sentido, mas o povo quer resposta e o povo paga pela resposta, mesmo que seja uma mentira. O povo paga, o povo gosta, o povo quer. Pois bem, os senhores daquela mulher ficaram incomodados, a população ficou incomodada, houve um alvoroço naquela região. O Paulo e o Silas foram colocados na prisão por causa disso. E é aí que nós começamos a fazer a leitura. O Paulo e Silas estão na prisão, vigilância constante sobre a vida deles naquela prisão. Eles estão algemados, estão com os pés presos, eles estão fechados, trancafiados naquela prisão. E isso não faz com que eles abandonem a fé, a confiança, a alegria em servir o Senhor. Pelo contrário, eles continuam cantando e orando ao Senhor, ou orando e cantando louvores ao Senhor, como o texto diz. Eles seguem vivendo a vida deles de fé. E isso serve de bom exemplo para todos nós, porque estar numa prisão é sinônimo de dificuldade extrema. E mesmo na dificuldade extrema, eles estavam buscando o Senhor. Não importa o tipo de dificuldade que qualquer um de nós venhamos a passar, nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada, porque o que nos faz vencer é a nossa fé. Paulo e Silas estão orando, estão cantando louvores ao Senhor, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, um terremoto vai visitar aquela região. Um terremoto vai visitar aquela região. Eu não sou dos mais estudiosos, eu não sou dos mais profundos nas pesquisas, mas já vi e já ouvi dizer que aquela região onde teve terremoto, nessa ocasião, é uma região que não costuma ter terremoto. É uma região que viveu, passou por um terremoto, mas não houve incidência de outros terremotos naquela região. E isso permite nós pensarmos que, de fato, aquele terremoto só chegou naquele lugar
porque Deus estava enviando o terremoto até aquele lugar. Agora, a grande pergunta para nós pensarmos nessa manhã é: se aquele não era um lugar costumeiro de receber terremotos, por que foi que Deus permitiu que um terremoto chegasse naquele lugar? Ou por que foi que Deus enviou um terremoto até aquele lugar? E é a partir daí que eu vou entrar com você na conversa da nossa campanha de 7 dias de salvação. As 7 dias da salvação da família. Por que muitas vezes Deus permite que determinados terremotos aconteçam na nossa casa? Por que muitas vezes Deus permite que terremotos cheguem até a nossa vida? Por que muitas vezes terremotos chegam e eles promovem um estrago tremendo em nossa vida, e logo que esse estrago foi provocado, eles vão embora? Porque por trás do terremoto há um propósito da parte de Deus. Por trás daquele terremoto havia um propósito. O propósito maior de todos os propósitos para quem vive uma fé, que é o propósito da salvação. Havia necessidade de pessoas serem salvas. E o Paulo e o Silas, eles eram pessoas que já eram salvas. Se fosse para eles ficarem ali na prisão para o resto da vida e morrer na prisão, eles morreriam salvos. Mas ali haviam pessoas que ainda não eram salvas. Ali haviam pessoas que ainda não entendiam a respeito da salvação. Ali naquele lugar haviam pessoas que precisavam ouvir a respeito da salvação. E Deus usa o terremoto para promover salvação na casa de pessoas. Antes daquele terremoto, antes daquela prisão, muita gente vivia no engano, muita gente vivia na confusão. Antes do terremoto, antes da prisão, muita gente vivia buscando em demônios a resposta para a sua vida. Muita gente vivia sendo enganada. E as pessoas parece que quanto mais enganadas elas são, mais elas procuram se aprofundar nas mentiras que as aprisionam. É uma coisa para se chamar a atenção. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas por que tanta gente busca na mentira a resposta para a sua vida? Por que tanta gente busca na mentira um conforto, um consolo, seja para a vida pessoal, seja para a vida conjugal, seja para a vida profissional? A mentira, a Bíblia diz, o pai dela tem um nome, o nome dele é Diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, nós devemos de tomar algum cuidado. A lição da célula nessa semana, nós temos conversado sobre as distrações, o cuidado que nós temos que tomar com as distrações que dia após dia tentam nos afastar de Deus. As distrações, sejam as distrações riquezas, sejam as distrações posto, orgulho, vaidade, sejam as distrações pecado. Falamos disso, estamos conversando disso no decorrer dessa semana. Muitas vezes a pessoa se distrai com muita coisa e ela deixa de lado aquilo que vai mudar a história dela. Ainda ontem na nossa célula, um dos que participam conosco ali, o Silvinho, ele pediu a oportunidade na hora que nós abrimos para o bate-papo. Ele pediu a oportunidade para contar uma história, e ele falou de uma história que ele ouviu. Ele não reforçou se é uma história verdadeira, que ele ficou sabendo, se é uma história que foi criada, mas é uma história que faz todo sentido e que acontece todos os dias, ainda que ele tenha contado a título de ilustração. Uma pessoa que estava quebrando, dono de uma empresa, quebrando, falindo. Essa pessoa, ela conhece Jesus,
Tendo conhecido Jesus, ela começa a ser incentivada a buscar a face de Jesus, e Jesus começa a mudar a história na vida daquela pessoa. Aquela pessoa começa a frequentar os cultos, frequentando os cultos dentro da igreja. Muitas das pessoas começam a procurar aquele rapaz para buscar o produto, a mercadoria que ele vendia na empresa dele. A empresa dele que estava caindo começa a levantar novamente, a igreja começa a comprar daquele rapaz também, a empresa dele começa a dar uma guinada, aquele rapaz começa a ficar feliz, a família começa a congregar, os filhos começam a congregar, ele fica feliz e começa a apresentar Jesus para os colaboradores na empresa. Todos os dias pela manhã eles faziam uma oração antes de começar a trabalhar. Eles começam a trabalhar, após a oração a empresa vai, que é uma beleza, a empresa começa a avançar. E a felicidade dele é tanta que ele escreve no fundo da empresa, Jesus. Escreve em destaque o nome de Jesus, exatamente para referenciar o motivo do sucesso dele, o motivo da resposta na vida dele. Porém, à medida que as coisas foram acontecendo, à medida que as coisas foram se desenvolvendo, ele começou a ficar ocupado demais. Até outro dia ele não tinha nada para fazer, porque não tinha cliente. Agora ele começa a ter muito cliente. Agora ele começa a ter dinheiro. E quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa tem cliente, a pessoa começa a achar 1002 motivos para não cultuar. E agora aquele rapaz começa a preencher a agenda dele com atividades, e ele começa a se ausentar das atividades, dos cultos que ele estava entregando para Deus. Ele já não mais está indo ao templo, a esposa, os filhos já não mais estão indo ao templo cultuar, e a empresa começa a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. E aí ele busca o pastor: pastor, dá para o senhor fazer uma oração novamente lá na minha empresa, porque o negócio virou, a coisa está feia. E o pastor vai naquele lugar fazer aquela oração, e quando chega, o pastor procura a parede onde estava escrito Jesus, e ele fala: olha, a empresa cresceu tanto que eu derrubei a parede, e o nome já não tem mais o nome de Jesus aí na empresa, referendando quem é que estava me dando a vitória. E ali o pastor tem a oportunidade de falar para ele que de fato, à medida que as coisas foram acontecendo na vida dele, ele foi se afastando de Jesus a ponto de tudo virar no avesso novamente. Por quê? Porque ele não tinha Jesus como o foco principal, o ponto principal, o objetivo principal para que ele pudesse viver uma vida abençoada e tranquila. Aqui nós vemos o texto de alguém que está pregando, falando para as pessoas: vocês precisam se arrepender, entregar a vida para Jesus, batizar e participar de Santa Ceia, desenvolver a vida em Cristo. Eles estavam pregando, mas eles foram perseguidos por causa de pregar. Eles foram presos por causa de pregar. Na prisão, Deus mostra que está com eles, enviando um terremoto. Envia o terremoto, e quando aquele terremoto abala as estruturas, as algemas que estavam neles, elas caem. O carcereiro fica desesperado. O carcereiro fica desesperado a ponto de pensar em tirar a própria vida. Veja a diferença. Enquanto os dois crentes estavam dentro da prisão, eles estavam cantando e louvores, cantando e orando e cantando louvores a Deus. Quando o carcereiro se viu numa dificuldade, a primeira coisa que ele pensa é tirar a vida. Veja a diferença de alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo. A pessoa que está em Cristo, na hora da dificuldade, ela busca em Deus a resposta, ela busca em Deus o milagre, ela busca em Deus a mudança, a transformação. A pessoa que está em Deus, ela jejua, ela paga o preço. A pessoa que está em Deus, ela faz o esforço possível que ela possa reverter a situação. A pessoa que não está em Cristo, no momento da dificuldade, ela tende
a fazer as coisas mais loucas possível. Aquele carcereiro não estava em Cristo. Talvez, a Bíblia não diz nem que sim, nem que não, mas talvez aquele carcereiro, nos momentos difíceis da vida dele, ele buscava a resposta naquela feiticeira. Talvez, não está escrito aqui isso daí. Mas também não está escrito que não fazia isso. Aquele carcereiro, nos momentos difíceis da vida dele, talvez ele buscava no engano as respostas. Agora ele está num momento difícil, mas sem a oportunidade de buscar a resposta no engano, porque o engano havia sido desmascarado. O engano, a confusão havia caído por terra. E quando o engano, quando a confusão cai por terra, a pessoa ela fica totalmente desorientada, e é por isso que é importante nós estarmos com a nossa fé viva e forte, e com o nosso espírito sensível, com discernimento no modo ativado, para que possamos ajudar o maior número de pessoas possível. Aquele rapaz, quando ele vai se matar, o verso de número 28 diz assim: Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Ali o verso de número 29, aí ele vai dizer: o carcereiro pediu luz, só pediu luz porque estava nas trevas. Se não tivesse nas trevas, não ia pedir luz. Entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora, senhores, e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A preocupação daquele homem agora, ela é uma só. Ele quer saber o que faz para ser salvo. A salvação estava sendo anunciada momentos antes. E momentos antes da salvação que havia sido anunciada, colocou Paulo e Silas na prisão. Agora, a mesma salvação que colocou, a mesma pregação que colocou Paulo, colocou Silas na prisão, é a salvação que está mudando a história, mudando o contexto da vida do carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é uma, única e exclusivamente: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Não tem jeito de outro, não tem outro caminho para a salvação, não tem um outro jeito, não tem uma outra forma para a salvação. E isso nós temos que ter bem claro dentro do nosso coração, que começa em nós. Atos 1:8: recebereis a virtude que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A salvação, ela começa na nossa vida, e a partir da nossa vida ela vai alcançando muitas outras pessoas. Mas às vezes é necessário que Deus ofereça algum terremoto na nossa casa, para que a salvação ela possa ser manifesta. Porque a tranquilidade deixa muitas pessoas acomodadas na sua vida, sem se preocupar com a salvação, sem se preocupar. Nós estamos vivendo um tempo complicado, você sabe, né? Nós estamos vivendo dias de tensão. Há os especialistas, que não é o meu caso, porque eu não sou especialista, mas há muitos especialistas dizendo: olha, porque esse já até identificaram quem é o anticristo, já identificaram o mês que é possível que vai ter um arrebatamento, muitos especialistas já estão. Eu prefiro não ir por esse caminho, porque eu não sou especialista da área e não pretendo ser especialista da área. Eu me preocupo de estar salvo no dia que a trombeta soar. Eu me preocupo em ser um salvo no dia que a igreja subir. E eu penso que essa deve ser a nossa preocupação, estarmos preocupados em estarmos salvos. Mas você vê que muita gente tem ouvido e tem visto a respeito de salvação. Ouvirão de guerras e rumores de guerras. Os canhões viraram todo para Israel, e isso é profético, vai acontecer. Israel será atacada. Nós vamos ver muita coisa acontecer nos próximos meses e anos. Você pode saber disso daí. Há muita coisa que está guardada na gaveta
dos tiranos, dos ditadores, daqueles que comandam as nações. Há muita coisa que está guardada na gaveta e que logo sairá da gaveta. Você pode ter certeza, você vai ver isso daí e você vai entender, e você não vai dar glória para nenhum homem, você vai dar glória para Deus, que já avisou na palavra dele. Haverão guerras, rumores de guerra, pestes, praga, fome, vai ter tudo isso, está na Bíblia. Agora, as pessoas, quanto mais vai apertando, elas ficam com medo. Você lembra, época da pandemia. Não dá nem para acreditar que nós passamos por aquilo, não. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, nós passamos por aquilo e sobrevivemos. Meu Deus do céu, eu me lembro, uma quarta-feira, dia 18 de março, meu Deus, quando acabei o culto na quarta-feira à noite, anunciando para o pessoal, olha, a partir de sexta a igreja está fechada. O povo estava pálido, o povo estava sem saber, as pessoas, todos nós, será que nós vamos nos ver de novo? Porque no meio do caminho pode acontecer de alguém vir a morrer, e aí, como que vai ser? Quando morria, nem poder fazer enterro podia fazer, né? Bom, muito bem. O tempo da pandemia foi desenrolando, pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Quanta gente quis saber de Jesus naquele tempo. Quanta gente se aproximou de Jesus naquele tempo. Quanta gente, nós fazíamos live todos os dias. Quanta gente todos os dias acompanhando a live, todos os dias orando junto. Quanta gente. A pandemia foi ficando para trás. E quanta gente foi ficando para trás junto com a pandemia. Quanta gente. Eu lembro, tinha gente que vinha me procurar, pastor, eu preciso de Jesus. Eu lembro, eu ficava aqui e tinha pessoa que vinha desesperada, gente chorando, desesperada, com medo de morrer e ir para o inferno. O tempo passou, a pessoa não morreu, a pessoa não foi para o inferno, e ela também não desenvolveu a vida dela com Jesus. O carcereiro aqui, ele está dizendo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Para ser salvo, você tem que crer no Senhor. Se você acreditar no Senhor, você será salvo, e a sua casa será salva também. Essa é a palavra da salvação que tem que ser anunciada na nossa casa. E muitas vezes, essa palavra, ela é anunciada, ela é pregada no momento do terremoto. A pandemia foi um terremoto enviado para muita gente se salvar. E teve muita gente que aproveitou a oportunidade e se salvou. Agora, além da pandemia, há outros terremotos que são promovidos, que acabam trazendo a salvação dentro de uma casa. Terremoto no casamento, terremoto com a família, terremoto financeiro, terremoto profissional, terremoto físico, onde a enfermidade muitas vezes ela chega. Terremotos dos mais variados. O Paulo estava junto com uma pessoa agora que estava sofrendo na pele com o terremoto. O carcereiro, ele estava impactado e sensibilizado por causa do terremoto. Ainda esses dias eu li com vocês aqui alguns textos, se eu não estiver enganado, na semana passada, textos que falavam a respeito das dificuldades. Muitas são as aflições do justo, nós lemos esse texto, mas o Senhor de todas os livra. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, nós lemos. As provações, elas promovem a perseverança, e a perseverança, ela gera esperança. Então, se tem uma coisa que nós temos que aprender, e eu sei que não é fácil, mas
também não é difícil, porque o Espírito Santo, que é o melhor professor de todos, ele nos ajuda. É nós sabermos entender e aproveitar os momentos difíceis para trazermos para a nossa vida a salvação naquele tempo. Os terremotos, é nós estarmos preparados, nós estarmos cientes, porque às vezes o terremoto ele chega na nossa casa, ele chega na nossa família, ele chega e nós vamos lá e ficamos desesperados para ajudar o nosso familiar, para cuidar do nosso familiar, para fazer o melhor para o nosso familiar. Ah, coitado, ah, coitada, ele não pode passar por isso, ela não pode passar por aquilo. Ah, não sei, mas falar de Jesus que é bom não fala. Anunciar a salvação não anuncia. Muitas vezes nós entramos na dificuldade do outro, aonde Deus está trabalhando na dificuldade do nosso familiar, do nosso amigo, do nosso conhecido. Deus está trabalhando na dificuldade para promover salvação na vida daquela pessoa, e nós às vezes acabamos tirando da pessoa a oportunidade de aproveitar do terremoto. Nós temos que entender, aprender, praticar, a aproveitar, tirar proveito das dificuldades que chegam nas casas. Eu cheguei aqui na igreja em Cristo por causa de um terremoto que chegou na minha vida. Muitos de vocês não é diferente, só chegou até Jesus porque passou por algum terremoto. Mas se nós não tomamos cuidado, quando o terremoto chega na vida daqueles que estão perto de nós, nós queremos proteger, queremos cuidar, sem falar de Jesus, sem falar da salvação, sem falar da necessidade da salvação em Jesus. O verso de número 30. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Verso 31. Responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Verso 32. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Eles pregaram, eles falaram. E eu acho importante quando fala do pregar a palavra. O Paulo era o bicho da goiaba. O Paulo, ele era acima da média. Metade do Novo Testamento foi o Paulo que escreveu. Dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas estou falando que é difícil qualquer um de nós termos a mesma pegada dele, do Paulo. Difícil. Ele era acima da média, mas muito acima da média. E eu costumo falar, você não precisa conhecer a Bíblia inteira, mas você tem que entender pelo menos o plano da salvação. Você tem que saber qual é o plano básico da salvação, as 4 leis espirituais. Você tem que entender o básico. Você vê que eu sou muito raso, eu sou o básico, eu não fico inventando muita história. Eu procuro trabalhar o básico para a salvação. Santa Ceia tem que ser algo que a pessoa tem que entender a importância da Santa Ceia e participar de Santa Ceia. Ontem eu vi na célula, pastora Kátia, uma coisa que se eu já tinha visto, eu não me lembro. Uma das pessoas que estão conosco na célula, num período de transição, enquanto estava saindo de uma igreja para vir para cá, por conta de questões pessoais, questões de distância e assim por diante, essa pessoa, ela deixou de participar de uma ceia. Ele falou chorando, que a dinâmica de ontem foi, uma das dinâmicas você já participou, qual foi uma ceia especial que você participou? Vocês vão no sábado, né? Já vai pensando, para vocês irem falar no sábado lá, quando a Tatiane perguntar. Uma ceia especial que você participou. E ele falou, a minha ceia especial não é a que eu participei, é a que eu não participei. E ele falou chorando. Eu sinto até hoje de não ter participado da ceia naquele mês. Eu fiquei desconcertado, porque eu vejo muita gente assim, se eu for para a ceia esse mês, tá bom.
se eu não for, mês que vem tem ceia de novo, eu participo. Tem muita gente que tem esse tipo de entendimento. Tem muita gente que marca viagem, passeio, festa, marca de tudo no domingo de ceia e não vem para ceia e pronto, está bom, está resolvido. Eu fiquei desconcertado de ver aquela fala. Um homem, Daniel, barbudo, igual eu, igual você, chorando porque não participou de uma Santa Ceia. Chorando. Ele falou, a Sabrina estava lá de testemunha. Falei, meu Deus do céu, que coisa. E tem gente que não... Então, nós não precisamos de saber de muitas coisas, aprofundar. Não precisamos. Mas o básico que diz respeito à salvação, nós temos a obrigação de saber. Para nós e para ajudar os nossos. Ajudar os nossos. Santa Ceia, que inclusive domingo nós vamos ter Santa Ceia, é algo que nós não podemos perder. É algo que nós devemos estar junto, dentro do templo, com os irmãos, participando. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, Santa Ceia é um assunto. Batismo nas águas é outro assunto importante, que nós temos que estar pronto, preparado para falar, para anunciar, para ensinar. Domingo tinha um visitante. E eu falo isso a título de provocar você para se comportar igual eu me comporto. Final do culto, cumprimentei o visitante na saída. Tá, tudo bem? Tudo bem. E aí, como que é? Já é batizado nas águas? Não, ainda não. Então, daqui 2 semanas vai ter batismo nas águas. Terceiro domingo do mês, se eu não estiver enganado, dia 19. Vai ter batismo nas águas. Puxei o pastor Jonathan e já orientei. Falou, pastor Jonathan vai passar para você o estudo. Ele não mora aqui, ele viaja para lá, para cá, para colar. Enquanto você estiver aqui, você batiza, você passa pelas águas. A hora que você viajar, você segue com a sua vida encaminhada em Jesus. Pelo menos se morrer no meio do caminho, morreu batizado e vai morrer salvo. Mas não vai morrer tão já. É um jovem que vai viver muito ainda. Mas são coisas que nós temos que... para nós, isso tem que estar assim, ó. É só olhar, ó, verso 32. Pregaram a palavra de Deus. Arrependimento, comportamento. Não é mandar ninguém para o inferno, é mandar para o céu. É mandar para o céu. Olha, Deus morreu para você ir para o céu. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Às vezes a nossa pregação é mais fácil a gente mandar a pessoa para o inferno. Você vai para o inferno, não vai na igreja, né? Você vai para o inferno. É mais fácil. É mais fácil mandar a pessoa para o inferno. Não vai parar com esse vício aí, né? Você vai ver, você vai lá ajudar o diabo a empurrar carrinho de carvão. É mais fácil. É mais fácil. Do que nós dizermos para a pessoa, Deus ama você, Ele tem um plano na sua vida, Ele conta com você, e aquilo que você precisar dEle, Ele vai te ajudar. O carcereiro estava lá acompanhando Paulo. O Paulo e o Silas estavam na prisão orando e cantando louvores. Dentro da prisão eles estavam dando testemunho de crente. O terremoto vem e abala tudo. O Paulo e o Silas têm as algemas abertas. Agora o carcereiro está desesperado. Mas vê que mesmo no momento de desespero, o Paulo e o Silas estão tranquilos. Então o que ele faz? Bom, se no momento da dificuldade vocês estão tranquilos, eu quero saber um pouco mais a respeito desse Deus que vocês servem. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer, acreditar nele. E você será salvo. Você, os da sua casa. O Paulo e o Silas pregaram a palavra de Deus para ele, pregaram para os da casa dele. Verso 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas. Hoje é dia 1º de maio, dia do diaconato, dia do trabalhador e dia do diaconato. Nasceu aqui um diácono, ó. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida todos foram batizados, ele e os seus. Você vê, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu penso e falo o que eu pensei. Não penso e não falo por mal, mas tem gente que tem dificuldade para ouvir. Tem gente que fica 30 anos. Vou falar uma coisa para você.
Outro dia uma pessoa fez festa porque depois de 20 anos, agora me batizei. Meu Deus, 20 anos. Como que a pessoa fica 20 anos dentro da igreja e não é batizada? É o pastor que não ensina sobre batismo ou é a pessoa que tem o coração endurecido? Como que pode uma coisa dessa? Eu fico contrariado. Acho que a melhor palavra para dizer é contrariado. Batismo é assim, ouviu de Jesus hoje, próximo batismo a pessoa vai para as águas. Não tem a história da pessoa ficar, vou esperar, Deus vai preparar. Não tem nada disso. Acreditou, passa pelas águas, continua em Jesus. E nós temos que ensinar isso daí. Nós temos que procurar ajudar as pessoas. As igrejas, de uma maneira geral, elas estão levantando muros, impedindo que as pessoas cheguem até Jesus. Olha, você só vai poder se batizar quando você usar saia. Você só vai poder se batizar quando você deixar o cabelo comprido. Você só vai poder se batizar quando você parar de fazer isso, você parar de fazer aquilo. Meu Deus, as pessoas precisam se encontrar com Jesus nas águas. E nós precisamos ensinar essas pessoas. Nós precisamos ajudar essas pessoas a entenderem. Olha aqui, ó, pregou, na mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles e foram batizados, o carcereiro e a casa dele. Último versículo para nós finalizar a conversa, para você poder aproveitar um pouco melhor o seu feriado. Então os levou para a sua casa, serviu a eles uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E esse é o caminho. Para nós o caminho é esse, não tem outro caminho. É nós anunciarmos a salvação, é nós esperarmos as oportunidades. Vez por outra, Deus oferece um terremoto para promover salvação na nossa casa, para promover salvação na nossa família. E nós temos que estar atentos a esses sinais e aproveitarmos os sinais. É aproveitarmos, é sermos simples, nada, não precisa de história, irmão. Vai por mim, escute o que eu estou falando. Não precisa de história, é ser simples. Mas é falar, é conversar, é mostrar, é argumentar, é explicar, é pagar o preço, é ter um tempo para ajudar a pessoa. Eles pregaram, depois que pregaram, eles aceitaram, depois que eles aceitaram, eles foram batizados, depois que eles foram batizados, levaram ele para casa, o Paulo e o Silas, serviram um lanche, gratidão e a alegria no coração deles, porque agora eles iam conseguir comprar a tão sonhada caminhonete 4x4, diga amém, diga graças a Deus. Foi isso? Eles ficaram felizes porque agora eles eram salvos. Eles eram salvos. Você vê como que às vezes está tudo invertido. A pessoa não está preocupada se ela está salva, ela está preocupada se ela vai ter a casa nova, o carro novo, o salário melhor. E eu não estou falando que isso tudo é errado, irmão, pelo amor de Deus. Quanto melhor a nossa casa, quanto melhor o nosso carro, quanto melhor o nosso salário, melhor. Quanto melhor, melhor. Mas não podemos perder a alegria da salvação. Sermos salvos é o que nós temos de melhor. De melhor. E isso deve ser algo que, assim, ó, no coração do carcereiro e da família dele, estava aqui, ó, tanto que ficou registrado. Alegrou-se muito por haver acreditado em Deus. Vamos ficar em pé? Que Deus nos ajude a termos a ousadia do Paulo e do Silas, o discernimento, a sensibilidade do Paulo e do Silas, a coragem do Paulo e do Silas para aproveitar os terremotos. Que Deus nos ajude. E que a nossa casa e que a nossa família tenha o temor, a sensibilidade que a família do carcereiro teve diante da palavra. Eles receberam a palavra, eles foram batizados,
e eles passaram a receber o Paulo e o Silas na casa deles, fazendo ali até mesmo um banquete, para que eles pudessem participar junto daquele momento de festividade. Eu vou finalizar, mas eu acho importante frisar isso com você. Nós fazemos, todo mês de batismo, nós fazemos um almoço. Por que nós fazemos almoço? É um costume na Igreja Católica que quando batiza um nenê, nós não batizamos nenê, você já sabe que nós não batizamos nenê, mas é um costume. Quando batiza um nenê, aí vem o padrinho, a madrinha, vem o irmão, a irmã, o vizinho, a vizinha, o papagaio, o periquito, vem tudo junto na missa naquele dia. Depois que eles saem da missa, eles vão para onde? Vai para casa fazer um almoço para toda a família, vai para o restaurante, para a churrascaria, comemorar o batismo da criança. E nós fazemos o almoço com essa intenção. A intenção de comemorar o batismo das pessoas. Logo acabamos desenvolvendo comunhão entre nós. E logo nós acabamos ensinando as pessoas a valorizar o dia do batismo. Aqui nós vemos isso. O Paulo e o Silas foram na casa do carcereiro para comemorar a alegria deles por serem salvos. Aprendamos com a Bíblia, usemos as ferramentas que a Bíblia nos fornece. Quero orar por você, pega seu material de campanha. No domingo eu vou falar melhor, estamos a poucos dias da semana de Pentecostes. Vamos desenvolver uma semana toda com pregação, com oração, com busca. E você já vai se programando para participar conosco, tá? Então pega seu material aí, ó. Vamos orar. Meu Deus, na casa do carcereiro, aquele terremoto foi uma bênção. A casa do carcereiro foi salva logo depois do terremoto. Nos ensina a aproveitarmos os momentos difíceis. Nos ensina, Deus, a aproveitarmos os momentos de enfermidade na nossa casa. Nos ensina, Deus, a aproveitarmos os momentos de dificuldade financeira. Nos ensina a aproveitarmos os momentos da tensão, da discussão, da briga, da confusão. Nos ensina, Deus, a aproveitarmos os momentos de terremoto na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para produzir salvação. O Senhor ensina, através do Paulo e do Silas e do carcereiro, que diante de um terremoto, de um momento tão difícil, a salvação, ela pode ser gerada. É a minha oração por esse irmão, é a minha oração por essa irmã, em nome de Jesus. Sela na vida de todos eles a bênção da salvação, na família de todos eles, a bênção da salvação, para a glória do teu santo nome. Diga amém. Os diáconos passam por você